Uma mulher trans de apenas 18 anos foi assassinada na Bahia. O seu algoz levou o corpo até a delegacia e assumiu o crime, mas foi liberado pelo delegado, mostrando o quão pouco vale a vida de uma mulher trans no Brasil. Vamos falar sobre esse caso horrendo agora com a Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Coragem, tem que enfrentar. Sofia, é inacreditável. O cara levou o corpo até a delegacia, confessou o crime e foi liberado? Exatamente, Ana, exatamente. É o caso de um assassinato que aconteceu de uma jovem que está sendo identificada apenas como Rihanna, que aconteceu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A identidade do assassino ainda está sendo mantida sob sigilo, que é bastante interessante, com uma imagem da vítima. O nome da vítima já está aí em toda a imprensa, mas o assassino Coisa ainda está estranha, né? sendo mantido sob sigilo. Inclusive, até no jornal local chegaram a mostrar fotos do carro dele, mas com a placa borrada, para não permitir a identificação. A única coisa que a gente sabe é que ele é motorista de aplicativo de 19 anos e que assassinou essa moça trans aí de 18 anos de idade. Então ela bem jovem também. Vamos lá pro G1, que tem um pouquinho mais de informação. Ela teria vindo aqui para Barreiras no fim de semana para se encontrar com um motorista de aplicativo. Veio fazer um programa. Segundo informações, esse programa teria sido feito e o motorista de aplicativo foi levá-la de volta para Luiz Eduardo Magalhães. No meio do caminho, são 90 quilômetros de distância, eles discutiram, mas essa discussão ficou muito mais intensa quando o motorista de aplicativo e a mulher trans chegaram em Luiz Eduardo Magalhães. Esse motorista teria dito à polícia que a Rihanna teria feito ameaças a ele e simulou que iria pegar algo dentro de uma bolsa. Aí ele reagiu, deu um golpe chamado de mata-leão e a Rihanna perdeu os sentidos, morrendo pouco tempo depois. Há indícios de que ela possa ter tido o pescoço quebrado, mas essa informação ainda não foi confirmada, porque o que vai dizer se realmente o pescoço foi quebrado ou não é o laudo da necrópsia, que deve sair nos próximos dias. O motorista, então, foi até a delegacia de polícia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, com o corpo da mulher trans dentro do carro e se entregou. A morte dela foi confirmada por paramédicos do SAMU, que fizeram exames no corpo que estava dentro do carro desse motorista. Ele foi ouvido e liberado, tem 19 anos, mas o nome não foi divulgado. Esse caso, é claro, segue sendo investigado pela Polícia Civil de Luiz Eduardo Magalhães. Notícia triste, infelizmente, aqui do oeste do estado. Ela teria... E é isso, Ana. A justificativa para terem liberado ele, mesmo ele tendo levado o corpo e confessado o crime, ou seja, flagrante aí, né? Flagrante e confissão, e ainda com o corpo lá para a prova, então não tem dúvida. Gente, desculpa, não tem dúvida do que aconteceu. A justificativa é de que ele colaborou. Como ele colaborou, ele se entregou, então foi permitido aí, o delegado decidiu que ele poderia ficar em liberdade e responder por isso em liberdade. Daí, Ana, vamos lá, trazendo um pouquinho mais de informação. Obviamente isso chocou todo mundo, né? Rodou o país inteiro essa notícia. E já tivemos uma reação aí por parte da deputada federal Erika Hilton, que foi lá no Twitter e escreveu o seguinte: Kiana, uma jovem de apenas 18 anos, foi sufocada até a morte com um mata-leão por um motorista de aplicativo que levou seu corpo até a delegacia, confessou o crime e foi liberado pelo delegado. Estou denunciando ao Ministério Público Estadual, o assassino e o delegado. Além disso, estou oficiando a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado da Bahia cobrando esclarecimentos. É inconcebível que um delegado não faça a prisão em flagrante de um assassino que levou um corpo até a delegacia porque ele foi bonzinho, confessou o crime e jurou de dedinho que vai se comportar. Vamos refletir por um mísero instante. Se uma pessoa matasse um colega de trabalho, um vizinho, um idoso ou uma criança, levasse o corpo até a delegacia e confessasse, ela seria liberada? É lógico que não.
porque não deveria. Confissão não afasta flagrante. Assassinato é assassinato e na nossa lei não existe vida humana que valha mais do que outra. E uma pessoa capaz de matar não deve ser instantaneamente liberada. Mas Rihanna era uma mulher trans e o assassino confessou e falou seu motivo. Ele a contratou para um programa e tinha medo de que fosse exposto. Para o assassino, isso foi legítima defesa. E para o delegado, isso foi o suficiente para liberá-lo. É ou não um caso de transfobia institucionalizada? É ou não a Polícia Civil da Bahia dizendo que está tudo bem matar determinadas pessoas? Que o assassino seja preso e que a conduta do delegado seja devidamente investigada, e eu vou dizer mais, que seja devidamente investigada e que ele seja responsabilizado pelo que ele fez, porque só investigar também não é o suficiente. Vamos lá, Ana. Eu concordo 100% com a Erika. Ele foi liberado porque ela é uma mulher trans. Porque a vítima era uma mulher trans, eu não tenho dúvidas disso. E sim, isso é a transfobia institucionalizada, sem a menor sombra de dúvidas. E aí que eu tenho que trazer que aqueles discursos transfóbicos, eles matam. Eles matam. Aquela coisa de, não, vamos tratar no masculino porque não é mulher de verdade, não é mulher de verdade, mas quando você não trata como uma mulher de verdade, você não está colocando na posição de um homem, porque um homem não teria acontecido isso. Se ele tivesse matado um homem e levado o corpo na delegacia, ele não teria saído de lá livre. Então, não, você negar que uma mulher trans é mulher não vai colocá-la, não vai dar a ela todos os benefícios que um homem tem na nossa sociedade. Não vai. Pelo contrário, você vai colocar ela numa posição de nem homem nem mulher, ou seja, não humana. E não humano você pode levar o corpo na delegacia que você não vai ficar preso. Você está entendendo o que significa quando você nega que uma mulher trans é mulher? É isso que acontece, é isso. Você está criando uma sociedade na qual você pode levar o corpo da mulher trans até a delegacia e dizer, eu matei, e sair de lá livre. É isso que você está criando. E, infelizmente, Ana, o perfil da Rihanna é exatamente o tipo de perfil da mulher trans que não sobrevive no Brasil. A gente tem, e aqui eu vou te mostrar, Ana, vou dar mais uma demonstração do que é a transfobia institucionalizada. Vou colocar aqui na tela o dossiê da ANTRA. A ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e todo ano eles fazem um dossiê sobre os assassinatos de pessoas trans no Brasil. Todo ano elas fazem isso aqui. Então tá aqui, ó, o de 2024, dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2024. Aqui, Ana, elas vão contar, e eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui no sumário e vou direto para a parte de, cadê a metodologia? Aqui, metodologia. Na metodologia, elas vão mostrar como é que elas fazem para chegar aos números das pessoas mortas. Fontes primárias, governamentais, segurança pública, processos judiciais, mídia e jornais. Fontes secundárias, ativistas e defensores de direitos humanos, redes sociais, relatos testemunhal e fontes não classificadas. Por que tem que fazer isso? Porque, Ana, não existe, por parte do Estado brasileiro a nível federal, uma política para colocar a identidade de gênero no BO. Sofia, deixa eu só interromper um pouquinho para ver se o teu áudio melhora. Tenta de novo. Teste. Melhorou. Por que, Ana? Porque não existe no Brasil, tem que usar todas essas fontes, inclusive relato testemunhal, mídia, jornal, porque não existe no Brasil uma política super simples, que é colocar no BO a identidade de gênero. Alguns estados adotaram isso, outros estados não adotaram, o que significa que não existe, por parte do Estado brasileiro, a preocupação de saber quantas pessoas trans estão sendo assassinadas. É isso que acontece, Ana. E daí, a única ONG que vai atrás desse número tem que fazer um trabalho hercúleo, um trabalho que vai levar a números apenas aproximados e não o número real dos casos, porque o Estado brasileiro está pouco se fudendo para quantas pessoas trans estão sendo assassinadas. E daí, com os dados que conseguem, qual que é o perfil da pessoa trans que morre no Brasil, Ana? É o perfil, daí eu não vou mostrar aqui o relatório inteiro, são mais de 100 páginas, mas é o quê? É principalmente jovens entre 15 e 29 anos,
Eu ia dizer 19, 25, não, é 15 e 29 anos. Caraca. Principalmente mulheres trans, mais do que pessoas não binárias e homens trans, principalmente negras, 74% negras, e principalmente as que têm o trabalho sexual como fonte primária ou secundária de renda. Ou seja, é o perfil da Rihanna. Uma mulher trans negra que fazia trabalho sexual, tinha 18 anos. Esse é o perfil da mulher trans que morre no Brasil, principalmente. Obviamente, não é só, mas principalmente as que são assassinadas. Então, Ana, mais uma coisa, que como o Estado brasileiro está pouco se fudendo pra gente, uma coisa que trazem no relatório é que é impossível fazer um balanço de quantas pessoas trans são mortas em relação ao número de pessoas trans total no Brasil, porque a gente não tem o número de pessoas trans no Brasil, porque não colocaram no censo. O Ministério Público Federal exigiu que fosse colocado no censo e o IBGE falou que por causa de prazo e de custo não ia dar e não colocou no censo de 2022. Não acredito. Então, a gente não tem. O censo está pouco se fudendo para quantas pessoas trans vivem no Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deveria obrigar os estados a colocar isso nos BOs, não está preocupado em que os BOs tragam identidade de gênero no Brasil. E sabe qual que foi uma das melhores desculpas que usaram para não colocar isso no censo? Vai dar muito trabalho explicar para a população brasileira o que é identidade de gênero na hora de fazer o censo. Ah, se fuder. Foi dada essa desculpa. E daí eu pergunto, e por que a porra do Ministério da Educação não tá colocando isso nos currículos escolares? Por que o Ministério da SECOM, o Ministério da Comunicação não está fazendo campanhas para explicar para as pessoas o que é? É muito simples. Ou vocês querem manter as pessoas na ignorância? Então, Ana, isso aí é a transfobia da nossa sociedade como um todo que mata pessoas trans. E eu volto a repetir, quando você nega que uma mulher trans é mulher, quando você nega que um homem trans é homem, que você está colocando a pessoa numa condição subhumana de nem homem nem mulher, e isso permite que aconteça esse tipo de crime, mas também é a violência do Estado, em todos os níveis. Desde o nível federal, que sequer se preocupa em saber quantas pessoas trans existem, até o nível ali na ponta que está o delegado que libera a pessoa que acabou de confessar um assassinato. Exatamente, Sofia. O retrato que você desenhou aqui agora é muito maior do que um caso que já era terrível. Vamos começar do particular pro geral, né? É impensável que uma pessoa leva um corpo até uma delegacia, confessa o crime, o corpo está lá e ele é liberado porque ele colaborou, né? Quando você começou a falar, eu até pensei, que esse cara, ele é filho de alguém importante? O que é, né? Mas é só a velha transfobia mesmo, né? Quase como se ele tivesse confessado assim, ops, quebrei uma xícara, sabe? Foi mal aí. Ai, tudo bem, filhinho, você avisou que você quebrou a xícara, tá tudo bem. Caraca, isso é um assassinato confessado, em flagrante, né? O corpo tá ali. Não tem qualquer justificativa para esse cara ter sido liberado, a não ser que a visão realmente do crime que ele cometeu seja uma visão que não considera isso que ele fez um crime. E aí passa, obviamente, pelo que você muito bem pôs, assim, passa por um processo de desumanização, pela não consideração sequer da existência, e para mim, acho que o mais chocante do que você trouxe é exatamente isso. Eu não sabia que não estava no censo. Nós não sabemos quantas pessoas trans tem no Brasil. E não sabemos quantas pessoas trans são assassinadas porque esse dado não está no BO. E tem um motivo para isso. E, sinceramente, pra puta que o pariu, não é porque é difícil explicar para as pessoas o que é trans ou o que não é, né, pra colocar essa informação ali. Não é sobre isso.
É porque se você olhar para o problema, você precisa resolver. Se você olhar para o que está acontecendo, você precisa se responsabilizar por isso. E é mais fácil fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. E aí entra uma coisa bem importante que você trouxe. Por que não tem campanha também explicando nas escolas, explicando para a população, para que seja mais fácil de entender? Porque é uma briga que nem mesmo o campo progressista tá a fim de Exato. comprar. Porque custa votos, é identitarismo, vão nos acusar de ideologia de gênero. Então é mais fácil abandonar uma parte dos nossos em nome das eleições. Em nome do... Não, mas aí a gente vai perder voto, a gente vai ser atacado e a gente não... A gente gosta de vocês, mas a gente não vai se arriscar por vocês, tá bom? Se virem aí sozinhos, sem nem saber quantas pessoas são e o que está acontecendo, né? E ainda dizem, né, quando acusam a gente de ser identitarista, ainda dizem, mas é por uma minoria muito pequena de pessoas. Você nem sabe quantas são. Você não sabe, exatamente, você não sabe quantas são. E nem quer saber. Exatamente, eu tô envergonhada do IBGE por ter dito que era muito difícil colocar essa pergunta. Sinceramente, alguém precisava ter peitado isso e falado, não, nós precisamos deste dado, vamos fazer acontecer. Mas Ana, você não entende o quanto é difícil, o quanto é custoso. Caraca, quanto é difícil, quanto é custoso é ser uma pessoa trans no Brasil. Não é perguntar para as pessoas e fazer uma pesquisa de forma correta. Pelo amor de Deus, né? Inacreditável, Sofia. Inacreditável. E acho que a gente poderia pressionar muito mais por esses dados. Parece coisa pequena, mas os dados fazem uma diferença, sim. Não existe política pública sem dados. Exatamente. Então não vai existir política pública efetivas para pessoas trans enquanto não tiver isso. Sinceramente. Vamos manter isso em pauta e vamos pressionar por isso, que eu acho que é assustador. É assustador que a gente não tenha esses dados. Fico muito feliz que a gente tenha a Erika Hilton para erguer essa voz, né? Eu vou fazer uma coisa, Ana. Vou fazer uma proposta aqui ao vivaço. A Bruna Benevides, que é da ANTRA, que assina aquele relatório que eu mostrei na tela, você está convidadíssima para vir aqui no Meteoro falar sobre isso. Nossa, por favor. Eu achei que você ia dizer que ela já estava convidada. Não, ainda não convidei, mas agora eu estou convidando-a publicamente e vou convidá-la no privado depois. Vamos fazer isso acontecer. E quem mais a gente puder trazer para falar sobre isso e para pressionar essa questão, bora, estamos dentro. Ficamos por aqui, mas não ficaremos por aqui. Exatamente. Sinceramente. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.